1 Coríntios capítulo 15, eu disse que o que nós iríamos estudar durante a semana seria fundamentado na ideia desses versos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Durante toda a semana nós falamos de se dedicar à causa, de ser fiel, de se envolver com as coisas de Deus, de priorizar as coisas de Deus. E às vezes, quando nós enfatizamos muito isso, nós podemos ter a ideia errada do que é a vida cristã e chegar a pensar que a vida cristã é mais o que eu faço do que o que Deus faz em mim. Mas isso é uma má compreensão da leitura da Bíblia, porque o texto está dizendo: sejam firmes, é para guardar o sábado, seja firme, é para ser fiel nos dízimos e ofertas, seja firme, é para ter cuidado do corpo, seja firme, seja inabalável, sejam inabaláveis, ou em outras versões dizem, seja constante na fidelidade a Deus. E termina dizendo, seja abundante, não faça mais ou menos. Mas ele diz o seguinte: no Senhor. E essa é a chave do que eu tentei ensinar para vocês essa semana. Não é em Josanã, o que Josanã faz, o que Josanã consegue, o que Josanã alcança, como ele é fiel, como ele guarda, não. É o que Deus faz em Josanã quando Josanã está no Senhor. Se eu estiver fora do Senhor, tudo o que eu faço vai estar manchado pelo egoísmo. E hoje eu queria concluir com essa ideia. Qual é o processo de Deus de transformação da nossa vida? Qual é o processo de Deus para poder ouvir já nenhuma condenação há? Você precisa entender o que causa a sua salvação. Esse é o ponto principal da compreensão da salvação. O que é que causa a minha salvação? Se você errar nesse ponto, talvez tua vida cristã, toda ela, seja uma vida de cansaço, seja uma vida de peso, seja uma vida sem alegria. Para você entender o que causa a tua salvação, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Atos. Nós vamos fazer um pequeno estudo bíblico hoje, Atos capítulo 16, verso 30. Atos 16, versos 30 e 31, que diz o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ou para causar minha salvação, para alcançar minha salvação? E aí, eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, e ponto final. Ponto final. Eu não posso acrescentar nada depois dessa frase. O que é que eu faço para causar? O que é que causa a minha salvação? Como é que alcanço a salvação? Crer no Senhor Jesus e será salvo, e ponto. Nada que você faça pode acrescentar essa frase. Nada que você faça pode melhorar o que já foi feito na cruz. Nada que você guarde, obedeça, pode melhorar o que já foi perfeitamente feito e oferecido por você na cruz do Calvário. Então, como a minha salvação é causada? Qual é a causa da minha salvação? Creia no Senhor Jesus. A grande questão é: eu aceito Jesus como meu Salvador. Ponto. Isso causa a minha salvação. Mas a grande questão, que nós chamamos isso de justificação pela fé, é que biblicamente a justificação pela fé, ela não para aí. O processo de salvação, ele continua. Sabe por quê? Porque esse é o ponto. Tiago capítulo 2, verso 19. Essa é a grande questão. Tiago 2,19, nós lemos em Atos que crer no Senhor Jesus e serás salvo. Mas o livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, ele diz o seguinte: Atos capítulo 2, verso 19. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Você crê? Eu creio. Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Então, o que é que causa minha salvação? Crer. Mas aqui está dizendo que até os demônios creem e não serão salvos.
Porque quando você estuda salvação na Bíblia, você precisa entender que o que aconteceu na cruz do Calvário, ele precisa continuar dando frutos na sua vida. Eu não posso simplesmente dizer assim, creio em Jesus e acabou todo o resto da vida cristã. O crer em Jesus tem que me levar a um processo de transformação, um processo de santificação, um processo de obediência. Então, a salvação, ela tem que ter causa e ela tem que ter efeito. Qual é a causa? O que Cristo fez por mim. Mas se ela tiver apenas causa, apenas crer, aqui diz, os demônios também creem. A salvação, ela tem que ter, além da causa, ela tem que ter um efeito. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Alguma coisa precisa mudar na minha vida. Agora a pergunta é, pastor, eu entendi. A causa da minha salvação é o que Jesus fez por mim. Eu preciso apenas crer. Agora, qual é o efeito da salvação? A Bíblia responde, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, depois vamos João 14, 15, que é bem conhecido. Mateus capítulo 7, verso 18. Mateus 7, 18, diz assim. Mateus capítulo 7, 18 em diante. Diz assim. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não temos expulsado demônios, em Teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí você precisa unir as duas informações. A salvação tem uma causa, o que Jesus Cristo fez por mim. Mas a causa tem que produzir um efeito. E o efeito é o que esse versículo está dizendo. Não é só levantar a mão e dizer eu creio, eu creio, eu creio. O eu creio, se é verdadeiro, ele precisa produzir bons frutos. Porque se Jesus Cristo realmente habita em mim, os frutos, eles vão naturalmente acontecer. Então, como é que eu sei que minha salvação tem causa e efeito? É pelo processo que nós chamamos de santificação. O que é que está acontecendo na minha vida? Como é que eu estou tratando minha esposa? Como é que eu estou recebendo o sábado? Como é que eu estou tratando os meus filhos? Como é que eu trato as pessoas? Esse é o efeito de Cristo em mim. Então, alguns na caminhada cristã pararam na causa. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, ponto. Mas a causa só é verdadeira se ela produz o efeito de produzir bons frutos em minha vida. Pelo que eu faço? Não. Pelo que Cristo faz em mim? É por isso que Paulo ele apresenta isso de maneira muito didática. Ele apresenta a salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. A salvação no passado, e João 14, 15 reforça, quando diz assim, se você me ama, eu quero ver, na sua obediência aos mandamentos. Então não é só uma questão de dizer, Santo Deus, eu te amo, louvado seja o teu nome. Jesus diz assim, você me ama, eu quero ver na prática como você vive, como você é honesto, como você vence, como você anda comigo, como o efeito da salvação é visto na tua vida. Então qual é o efeito da salvação? O efeito da salvação é uma vida de obediência aos mandamentos e um caráter que está sendo transformado a cada dia pela presença de Deus. Então obedecer é o efeito, nunca a causa da minha salvação. Ninguém obedece para causar a salvação. Ninguém guarda o sábado para causar a salvação. Ninguém devolve dízimo para causar a salvação. A causa da salvação é a cruz do Calvário que foi oferecido por mim. Agora, o efeito da salvação, esse sim, é o que Jesus faz em mim a cada dia quando eu vou à presença dEle. Nós chamamos de justificação. É o que Deus fez fora de mim, na cruz do Calvário. E santificação, o que Deus faz em mim, cada dia que eu me aproximo dEle, cada dia que eu vou à presença dEle. E Paulo apresentou isso de maneira muito didática. Quando ele apresentou que quando você estava antes da cruz, você estava perdido,
Todo cristão tem o antes da cruz e o depois da cruz. Antes da cruz, a Bíblia diz, você estava perdido, em trevas. Aí você disse, eu aceito Jesus Cristo. Quando você disse, eu aceito Jesus Cristo, você foi justificado. E isso pode ter acontecido em 1 minuto. E isso pode ter acontecido em 30 segundos. Você disse, Santo Deus, eu entendi, eu sou pecador. Eu aceito o que foi feito na cruz do Calvário por mim. E você foi justificado. A questão é que não para ali. Começa um processo chamado de santificação até o dia que a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Esse processo da justificação, ele tem um início, é a conversão. E a expressão pública desse início é o batismo. Então, é pontual. Ele acontece em um momento da vida. Você foi justificado pela fé em Jesus Cristo. É pontual. Pode acontecer em alguns segundos. Já a santificação é um processo que vai durar toda a vida caminhando com Cristo, andando com Ele, indo à presença dEle. Então, se você pensa que o batismo é a linha de chegada, você se enganou. O batismo é, na verdade, a linha de partida. É a partir do aceitar Jesus Cristo que a vida cristã ela vai se desenvolvendo. E a glorificação é o que vai acontecer durante toda a eternidade. Quando você entende isso, você entende citações do Espírito de Profecia, por exemplo essa. Quando nos unimos a Cristo pela fé, nossa obra apenas começou. Todo ser humano possui ainda hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos. Jesus Cristo me justificou. Eu fui salvo pelo que foi feito na cruz do Calvário. Mas, Lutero bem dizia, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo de quanto em quanto tempo? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, o que acontece na vida cristã é: Deus seja louvado, porque eu aceitei a salvação, fui justificado pela fé. Agora eu vou começar a caminhar com Cristo, porque o velho homem saiu da água do batismo quando eu saí de lá. E eu preciso todo dia a presença de Cristo, para que Cristo em mim vença esse velho homem que ainda tenho. E esse processo vai durar toda a vida. Então, quando você foi aceito, o autor da sua justificação é Jesus Cristo. Não tem nada de humano. Ele não te justificou porque você é bonzinho, porque você se veste bem, porque você guarda o sábado, porque você é vegetariano. Não. Você foi justificado exatamente porque você é o contrário do bem. Você foi justificado porque você reconheceu que é pecador miserável. Se você não reconhecer que é pecador miserável, não precisa da justificação. Não precisa. É por isso que Jesus foi tão duro com os líderes da sua época, porque eles achavam que o que eles faziam é o que causava a justificação. E Jesus disse assim: não, vocês são bons, e eu sou médico, vim buscar os perdidos, os doentes. Então vocês não precisam de mim, porque vocês se acham muito bons, muito salvos, muito honestos. Aí ele disse: mas eu sei quem vocês são. Vocês são como um túmulo, pintado de cal por fora, mas dentro tem podridão. E eu vim transformar, não foi o exterior, porque eu conheço o interior de vocês. Então, Jesus é o autor da sua justificação. Na santificação, Ele é o mantenedor. É isso que alguns de nós nos atrapalhamos. Porque eu entendi, pastor, entendi. Jesus é o autor da justificação. Agora é comigo, agora eu tenho que me esforçar, agora eu tenho que... Não. Jesus é o autor. E Ele também é o mantenedor. Não tente ser santo sem Cristo. Sua vida vai ser uma vida de miséria, de tristeza, de peso, de cansaço. O autor da sua justificação é o mantenedor da sua santificação. O autor da justificação é o mantenedor da santificação. Você quer ser santo? Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Você tem que ir a Cristo. Você tem que estar perto de Cristo. Você tem que andar com Cristo. Você tem que acordar perto de Cristo. Você tem que ir à presença dEle. Porque sem Ele, você pode imitar um santo. Você pode ser reconhecido pelos outros como santo, mas ser santo em essência é só se Jesus Cristo habitar em você todos os dias, porque Ele é o mantenedor da santificação.
Então, na santificação, não sou eu quem produzo, é Cristo em mim. E na glorificação, Jesus Cristo vai ser o consumador. Então, sem Cristo, nada. Sem Cristo não há justificação, sem Cristo não há santificação e sem Cristo não há glorificação. Para você entender esse processo, você tem que entender que quando você lê em Paulo, que alguns que vivem na carne, ele fala muito isso, você que vive na carne, ele está falando de quem está perdido. Eu estava perdido, eu vivia na carne, eu vivia o oposto do que era a vontade de Deus. Mas quando você foi justificado, ele disse assim, agora você tem que viver em espírito, você não é mais da carne, as coisas da carne já passaram, agora você tem que entender que você tem que viver no espírito. A carne, as coisas da carne já passaram, as coisas da carne ficaram para trás. Você tem que entender nesse processo que quando você estava perdido, a luta de Deus era para te arrancar de Satanás. Nós éramos escravos do inimigo. Quando você aceitou Jesus Cristo e foi justificado, a luta de Deus agora é para lhe arrancar de você mesmo, do eu. Eu não pertenço mais a Satanás, eu sou de Cristo. Mas ainda tem muito de Josanã, do velho eu aqui, e é desse que Deus quer me resgatar. Eu não sou mais do inimigo, eu não pertenço mais ao inimigo, eu sou de Deus, eu fui justificado. Mas Deus ainda está fazendo um processo em Josanã para me livrar de Josanã. Alguém um dia disse que a maior luta de Paulo era para deixar de ser Saulo. A maior luta de Josanã é para deixar de ser Josanã e poder dizer, já não vive Josanã, mas Cristo vive em mim. Então ainda temos luta, claro que temos lutas, mas não pertencemos mais ao inimigo, fomos libertos, comprados pela cruz do Calvário, mas ainda temos muito de nós mesmos que Deus tem que arrancar. A luta agora é contra o eu. E louvado seja Deus, porque quando Jesus Cristo voltar, nunca mais luta, nunca mais luta. Quando você foi aceito, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1, quando você foi justificado, a Bíblia diz que, agora pois quando? Aí você tem que entender o capítulo 7, verso 25, ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele está falando desse processo de justificação. Aí ele continua dizendo, agora pois que eu estou justificado, que eu fui aceito, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Você foi aceito, você não está mais condenado. E a grande tristeza de muitos cristãos é que vivem uma vida cristã achando que ainda estão condenados. Eu tenho que fazer alguma coisa para não estar mais condenado. Você aceitou Jesus Cristo, você já não está condenado. Você foi salvo. E o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu descobri eu fui salvo em Cristo Jesus. Tem pessoas que nunca passaram da cruz. Tem pessoas na vida cristã que nunca avançaram além da cruz. Sempre estão pensando, o que eu faço para ser aceito? O que eu faço para ser justificado? O que eu faço para alcançar? Você não faz, porque já foi feito por você. Você não faz porque Cristo já fez. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, você que foi liberto da condenação do pecado, Romanos 6, verso 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Então você que já não está debaixo da condenação, infelizmente ainda está embaixo do domínio do pecado. O pecado ainda domina minha mente, ainda domina meu coração, ainda domina minhas atitudes. E é na santificação que Deus vai me livrando do domínio do pecado, não mais da condenação do pecado. Você não está mais condenado porque você está em Cristo, mas Deus vai ter que atuar em você para que você seja liberto do domínio do pecado que ainda toma a tua mente e teu coração. E é esse domínio do pecado, meus irmãos, que ainda toma nossa mente e nosso coração, que temos que ir a Deus todos os dias. E Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Só aí, nunca mais pecado. Só na glorificação, quando Jesus Cristo voltar, é que não haverá mais presença do pecado em nós. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós ainda teremos que lutar contra o domínio do pecado. Como? Indo a Cristo, indo a Cristo, indo a Cristo, como João, que ia tanto a Cristo, que perdeu o apelido de filho do trovão e recebeu o apelido de discípulo do amor. Porque Deus foi transformando, a presença de Cristo na vida dele foi transformando, e ele deixou que Deus o livrasse a cada dia do domínio do pecado. Nesse processo, quando você estava perdido, você pecava, e você achava normal. Um grupo de amigos da minha infância me descobriu aí, me colocou no WhatsApp, e eu fico impressionado, porque eles postam lá, fui para tal lugar, traí minha esposa, e começam a brincar. Eu disse, meu Deus, como é que alguém tem coragem de postar num grupo do WhatsApp que traiu a esposa? Sabe por quê? Porque quem está na carne peca e acha normal, tem até coragem de contar para os amigos que traiu a esposa. Porque quando você estava antes de Cristo, você pecava e você achava normal, contava, brincava com isso. Você estava num caminho descendente de perdição. Quando você foi aceito, justificado por Cristo, você ainda peca. Mas quando você peca, você diz como Paulo, miserável homem que sou. Você não vai no WhatsApp dizer que traiu a esposa. Você não vai se orgulhar dos seus pecados. Você vai ao pé da tua cama se ajoelhar e confessar e derramar lágrimas e dizer, Santo Deus, por favor, me perdoa, me dá vitória. Eu não me orgulho do que eu fiz. Eu larguei tua mão, eu me distanciei do Senhor, e por isso o inimigo me venceu, e eu não tenho orgulho do que eu fiz. Senhor, me perdoa, miserável homem que sou. E na glorificação, nunca mais pecado. E é nesse ponto que alguns de nós nos atrapalhamos, porque nós estamos querendo antecipar o que só vai nos ser dado no céu, queremos antecipar para essa terra, e isso não é bíblico. Eu não posso biblicamente dizer que já nessa terra eu estarei com a carne sem pecado. Isso vai acontecer no céu? O que é que tem que acontecer nessa terra? A cada dia a transformação, a cada dia a transformação, a cada dia a transformação da presença de Cristo. Ellen White diz, havemos de falhar muitas vezes em nosso esforço por copiar o modelo divino, mas não devemos desanimar. Deus seja louvado. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo o quê? Deus seja louvado. E de novo tentar. Na minha infância, eu aprendi a andar de bicicleta. Meus pais, nós somos 3 irmãos, cada um em idade diferente, e meus pais não tinham como dar bicicleta por 3, decidiram não dar para nenhum. E eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta do meu primo. Não sei se alguém aqui já tentou andar de bicicleta na bicicleta do primo, mais rico, que tem mais dinheiro. É assim que funciona. Ele anda, aí quando não quer mais que você pega, ele quer de novo. Aí quando ele deixa você andar 2 minutinhos, você começa a pedalar. Se você cair, porque você está aprendendo, é claro que você vai cair. Ele está atrás gritando, você não vai conseguir, vai arranhar minha bicicleta. Eu não dou mais a bicicleta para você. Foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. E tem gente que acha que a vida cristã é desse jeito. Que você senta na bicicleta dessa vida cristã, começa a pedalar, e por trás tem um Deus dizendo, você caiu, você não presta, você não disse que não ia fazer. Não é esse o Deus da Bíblia. Sabe quem é o Deus da Bíblia? É o dessa citação. Você está pedalando e você cai. E Ele se abaixa, Ele te levanta, Ele tira a poeira, Ele te beija, Ele te senta de novo na bicicleta e diz, vamos tentar de novo. E você está pedalando e você cai. E Ele se abaixa, e Ele te beija, Ele te abraça, Ele tira a poeira, senta você de novo na bicicleta e diz, vamos tentar. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo. Um Deus que nunca desistiu de mim.
E sabe por que eu faço o que faço? Em resposta ao amor que tenho recebido. Eu não faço para merecer. Eu não faço para receber. Eu faço porque já recebi. Quando você está justificado, você é passivo. O que eu faço para ser justificado? Só aceito. Mas na santificação, eu sou ativo. Eu preciso buscar a Deus, buscar a presença de Deus. É por isso que 1 Coríntios capítulo 9, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu esmurro o meu corpo para ser aceito? Não, eu já fui aceito. Eu esmurro o meu corpo, eu não faço o que eu quero, eu me nego. Não é para ser aceito, eu já fui aceito. Mas nós temos que abrir mão de algumas coisas na vida cristã para permanecer na presença de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo. Eu não quero estar pregando para todo mundo e eu mesmo me perder. Então, se eu tiver que negar alguma coisa, eu vou negar. Se eu tiver que abrir mão dessa página, se eu tiver que abrir mão dessa música, se eu tiver que abrir mão dessa comida, se eu tiver que abrir mão dessa madrugada acordado, eu vou abrir, porque eu quero deixar de fazer o que eu gosto para fazer o que Deus quer, para ser parecido com Ele. Na justificação, a função dela é me tornar justo. Na santificação, a função da santificação é me manter justo. Quando você foi aceito, você ouve Jesus dizendo: eu também não te condeno. E quando você continua caminhando com Ele, Ele diz: agora vá e não peque mais, e eu vou te ajudar nesse processo. Quando você foi aceito, você tem que entender que o que aconteceu é o que Jesus Cristo fez por nós. Morreu na cruz do Calvário por nós, para você ser aceito. Na santificação é o que Ele faz em nós, a cada dia que eu vou à presença dEle. Tanto o nosso título para o céu, que é a justificação, como a nossa adaptação ao céu, que é a santificação, é em Cristo. É em Cristo. Eu não começo pela fé e continuo pelas obras. Eu começo pela fé e essa fé vai produzir obras. Ir à presença de Cristo vai produzir boas obras. Quando você foi aceito, Paulo diz: eu já estou salvo. Já quando você continua no processo de santificação, ele diz: eu ainda não estou salvo. E alguns não entendem. Espera aí, Paulo. Em 1 Coríntios diz assim: nós que já estamos salvos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando do processo da justificação. Você aceitou Jesus Cristo? Você está salvo. Quando ele fala do processo da santificação, ele diz: nós que estamos sendo salvos. Em outras palavras, nós que estamos sendo adaptados para o céu. Estamos sendo transformados para o céu. Então a vida do cristão tem que ser entre já e ainda não. Já e ainda não. Já estou salvo pelo que Cristo fez. Ainda não, porque estou sendo transformado a cada dia quando vou à presença de Cristo. E na glorificação, eternamente salvo. Na justificação você tem que entender: eu não faço nada para me salvar. Jesus Cristo já fez. Na santificação você tem que entender: eu não faço nada para me salvar. Eu faço, pois estou salvo. Então deixa eu dizer como é que eu obedeço. Tem gente que obedece assim: olha para a cruz e diz: eu tenho que obedecer para me salvar. Eu tenho que me obedecer para me salvar. E está sempre olhando para trás na vida cristã. Eu tenho que guardar o sábado para me salvar. Eu tenho que devolver o dízimo para ser aceito. Quando você entende isso, você vira e você diz: eu já estou salvo. Por que eu vou guardar o sábado? Porque eu estou indo para o céu. E a Bíblia diz que no céu nós vamos guardar o sábado. Por que eu sou fiel à minha esposa? Não é para ser aceito, eu já sou aceito. Mas eu sou fiel porque eu estou indo para o céu. E no céu não vai ter adultério. Por que eu sou fiel nos dízimos e ofertas? É para Deus me aceitar, me dar bênçãos? Não, Ele já me abençoou com tudo que tinha. Eu sou fiel porque os do céu são fiéis. E quando eu for para o céu, eu quero que o egoísmo esteja tão arrancado do meu egoísmo, do meu coração, que eu olhe para a rua de ouro e não queira mais arrancar o ouro. Então você tem que parar de viver a vida cristã olhando para trás, querendo ser aceito. E você tem que começar a ver a vida cristã olhando para frente. Eu já fui aceito, mas eu estou indo para um lugar e eu tenho que viver de acordo com esse lugar.
eu tenho que permitir que Jesus Cristo me transforme para viver de acordo com esse lugar. Não existe salvação pela obediência, mas existe obediência como evidência da salvação. Quando você foi aceito, você foi salvo, por isso você obedece. Eu fui salvo, por isso eu vou obedecer. E não obedeço para conseguir a salvação. Você olha para frente e não para trás. Um dia eu estava fazendo uma semana de oração como essa e fui visitar uma adolescente que iria batizar naquele sábado. E quando eu terminei, estava fazendo a visita, uma menina linda, esperta, sabia tudo, havia sido bem ensinada. E eu perguntei: você tem alguma pergunta? E ela fez que ia perguntar e não teve coragem. E a tia dela disse assim: pergunte, fale ao pastor que você quer perguntar. Ela fez que ia perguntar e não teve coragem. Eu disse assim: olha, faz o seguinte, nós vamos orar. Se depois da oração você quiser perguntar, você pergunta. Eu orei. E quando terminei a oração, a tia disse assim: você deixa que eu fale para o pastor o que você quer falar? Eu sei o que você quer falar, você deixa. E ela balançou a cabeça dizendo: deixo. Ela disse: pastor, deixa eu lhe contar a história. Ela viu aqui na esquina, num bar, o pai dela ser assassinado. Ela foi uma das primeiras pessoas a ver. E ela sabe quem matou o pai dela. E a mãe da pessoa que matou o pai dela frequenta a igreja, está na igreja. E ela carrega muita raiva. Quando ela vê aquela pessoa, ela sente raiva, mágoa, porque é a mãe da pessoa que matou o pai dela. E ela acha que não pode ser batizada sentindo essa mágoa. E eu enchi os olhos de lágrimas, porque uma garota tão pequena, com todo esse conflito já na mente. E eu disse: deixa eu te explicar. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E você vai ser batizada. E quando eu deitar você na água, todo esse ódio que você sente, toda essa mágoa que você sente, toda essa dor que você sente, vai ficar na água. Você vai ser perdoada completamente. E quando eu te levantar, tudo que você sentiu foi apagado. Mas quando eu te levantar, você ainda vai se levantar com mágoa. E aí você vai a Jesus todo dia, vai começar o processo de santificação. Todo dia você vai a Jesus dizer: Santo Deus, olha o que eu sinto. E todo dia, quando você for à presença dele, ele vai arrancar um pouquinho disso, um pouquinho, até o dia que você vai conceber a ideia de ir para o céu e morar vizinho dessa pessoa, se também aceitou Jesus Cristo e foi salvo. E quando você chegar no céu, não vai doer mais. Quando você chegar no céu, você não vai mais olhar com ela, com essa mágoa que você sente, porque Jesus vai arrancar todo dia, até o dia que você vai ouvir Jesus dizendo: seja bem-vinda. Aqui você não vai mais ter dor, nem ódio, nem mágoa, porque você me permitiu transformar você a cada dia. Eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Santo Deus, eu preciso entender isso. Eu até entendi que fui salvo, mas eu não estou caminhando contigo para o Senhor me transformar. Eu continuo sendo a pessoa que eu era. Alguma coisa está errada? Eu continuo tratando minha esposa como uma pessoa que não foi à cruz. Tem alguma coisa errada? Eu quero que os meus frutos sejam de alguém que Cristo vive em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim não como aparência, mas eu quero ter a essência de cristão. Eu quero caminhar contigo a cada dia. O quarteto vai cantar agora. Enquanto eles estiverem cantando, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor morreu por mim, mas agora eu quero começar um processo de entregar tudo ao Senhor, andar contigo a cada dia e poder dizer: tudo entregarei porque Cristo vive em mim. Enquanto eles estiverem cantando, se esse é o seu desejo, coloque-se em pé e eu quero orar por você ao final.
Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos por tudo que Tua Palavra falou no nosso coração essa semana e hoje de maneira especial. Essa música, como um bom resumo da mensagem, eu quero entregar tudo por Ti, Senhor, pelo que o Senhor significa em minha vida. Eu vivia perdido, em trevas, minha história seria outra, completamente diferente. Hoje eu tenho paz, perspectiva. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, pensando em tirar a própria vida, nós temos esperança para olhar para frente, para saber que o nosso Rei está voltando. Santo Deus, muito obrigado pelo que nos alcançou, pela verdade que nos alcançou. E agora nós queremos viver à altura dessa verdade, Cristo em mim, a cada dia, para que eu seja mais semelhante ao Filho de Deus e um dia venha a ser glorificado no céu. Mas enquanto esse dia não chega, Santo Deus, abençoa-nos para que possamos compartilhar essa verdade, porque há milhares de pessoas que não vivem em paz, há milhares de pessoas que acham que precisam fazer e não aceitar o que foi feito e viver à altura do que foi feito por mim. Ajuda-nos a compartilhar essa mensagem, que outras pessoas que amamos possam conhecer esse Deus que ama, esse Deus que está ao lado, esse Deus que ergue, esse Deus que caminha junto a cada dia. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.